Fala galera, professora Hanna, falando aqui do canal Age Estudo. E hoje, para a nossa parte 2 da aula de concordância verbal. Galera, essa aula é tão extensa que a gente precisou dividi-la em 2 pedaços para que vocês consigam assimilar o máximo possível. Como eu falei, volto a dizer, a gente fez um recorte das principais partes que a gente julga importante, porque senão a gente não conseguiria falar de tudo, tá bom? Bom, a parte 2 a gente tem que lembrar primeiro o que é concordância. Concordância é quando um verbo, no caso da concordância verbal, concorda com um sujeito, que é esse termo principal dentro da oração, tá bom? Então, dentro da oração a gente tem sujeito e predicado e o verbo vai precisar concordar com ele. Quais são os casos especiais que não deu tempo da gente falar na primeira aula? Primeiro, os casos em que, em vez de o verbo concordar com o sujeito, ele vai concordar com o predicativo, que é uma função sintática que geralmente traz uma característica ou um estado de alguma coisa, no caso do sujeito especialmente. Então a gente diz assim, em que casos que isso vai acontecer? Quando a gente, por exemplo, tem pronomes indefinidos como sujeito. Então eu posso dizer tudo é mistérios, mas eu posso dizer tudo são mistérios. Observe esse verbo de ligação, são, ele em vez de concordar com o sujeito tudo, ele está concordando com mistérios. Então eu posso dizer tudo são mistérios. Conseguem perceber? É possível o uso de tudo é mistérios também, mas a gente tem que avisar aqui aquilo que parece estranho, né? Para vocês saberem que não é. Você pode concordar com o predicativo, tudo bem? É muito comum quando a gente tem também o pronome quem ou o pronome que em perguntas. Então eu digo assim, quem são vocês? O certo seria eu dizer quem é vocês, mas eu posso dizer quem são vocês, porque esse são, em vez de concordar com o sujeito, que é quem, pode concordar com o predicativo vocês. Difícil? Até aí, alguma dúvida? É muito comum em oração sem sujeito. Quando a gente tem uma oração sem sujeito, como é que o verbo vai concordar com o sujeito se não há? Então, numa frase como são 10 horas da manhã. São 10 horas da manhã, eu não tenho sujeito nessa frase, tá? Então, o 10 horas da manhã passa a ditar a concordância. Em vez de eu dizer é 10 horas da manhã, eu digo são 10 horas da manhã. Porque esse verbo vai concordar com o predicativo, tá? Que é 10 horas da manhã. Ok? Difícil? Uma outra forma disso acontecer é quando a gente tem alguma expressão de sentido coletivo. Tipo assim, a palavra o resto ou o mais. Então eu digo assim, o resto são dúvidas e dívidas. Observe, o resto, certo seria dizer, o resto é. Mas eu posso dizer o resto são dúvidas e dívidas, porque esse são é o verbo e ele pode concordar com o predicativo em vez de concordar com o sujeito, como é a concordância tradicional. Tradicionalmente, o verbo concorda com o sujeito, como nós já vimos. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Agora, algo que também gera muita dúvida é quando a gente tem mais de um sujeito. Professor, eu tenho mais de um sujeito. Então Mariana e João passearam no bosque. Exemplo. Mariana e João passearam no bosque. Nessa frase, a gente tem 2 sujeitos, Mariana e João. O que isso pode gerar confusão? Quando o verbo vem na frente. Eu posso dizer passearam no bosque Maria e João. Ou eu posso também dizer passeou no bosque Mariana e João. Por que eu posso fazer isso? Porque quando a ordem da frase está trocada, o verbo, em vez de concordar com os 2 sujeitos, ele pode concordar apenas com o que está mais próximo. Isso é muito comum, a gente já viu na concordância nominal. A concordância por proximidade. Você concordar com o que está mais próximo. Outro exemplo, passava fome Mariana e seus filhos. Eu posso dizer passavam fome Mariana e seus filhos, mas eu posso dizer passava fome Mariana e seus filhos. E o passava vai concordar só com o mais próximo, que no caso é Mariana. Deu para entender? Difícil? É muito comum também quando as palavras são constituídas por sinônimos ou quase sinônimos. Eu digo assim, a paz e a harmonia deve reinar em teu coração. O certo seria eu dizer a paz e a harmonia devem reinar, porque são 2 palavras, 2 núcleos. Mas como eles têm uma semelhança, a paz e a harmonia, nesse contexto,
a gente pode trabalhar como se fosse um elemento único e dizer a paz e a harmonia deve reinar em vez de devem, tá? Isso também ocorre quando a gente tem uma sequência gradativa, ou seja, que vai aumentando. Por exemplo, eu digo assim, a sua voz, o seu toque, o seu beijo me apaixonou. Porque como é voz, toque e beijo, deveria ser me apaixonaram. Mas eu digo me apaixonou porque eu estou tratando todos esses como se fosse um elemento único dentro dessa gradação. A voz, o toque e o beijo. Então eles me apaixonaram. Eu posso dizer me apaixonou como um elemento único. Tudo bem? Outro caso que isso pode acontecer, quando eles juntos formam como se fosse um conjunto, uma qualidade única. Então eu digo assim, a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. Observe, como é graça e misericórdia, o natural é que você diga me alcançaram. Porque a gente tem dois núcleos desse sujeito, a graça e a misericórdia. Mas como juntos, a graça e a misericórdia de Deus podem ser uma única característica, uma única atitude, a gente pode tratá-los como única e dizer a graça e a misericórdia de Deus me alcançou em vez de me alcançaram. Por que você está explicando isso, professora, se eu posso as duas opções? Porque o meu medo, na verdade, meu receio é que isso caia numa prova e você considere que isso, analise isso como uma concordância errada. Tá lá, marque abaixo a concordância inadequada. E você marca, tá errado, porque a graça e a misericórdia de Deus teria que ser me alcançaram. E tá aqui me alcançou. Pode ser me alcançou se for considerado um conjunto único, tá bom? Gente, outra coisa que gera muita dúvida. Quando a gente tem sujeitos ligados por ou nem. Gente, por exemplo, Mariana ou Felipe virão aqui hoje. É virão ou virá? E aí, qual é o pulo do gato? Se o que está sendo dito pode se referir aos dois sujeitos, você coloca no plural. Se a ideia é se referir a apenas um, aí você usa o singular. Resumindo, tanto faz você usar o plural ou o singular, você pode usar os dois. Em geral, o que vai orientar um uso ou outro é a intenção do enunciador. Então, se a sua intenção é dizer, incluir os dois, aí você vai usar no plural. Se a sua intenção é falar só de um, aí você usa no singular. Exemplo, supondo que são dois irmãos, a mãe tá falando com eles. Fala assim, ou você ou o Juliano vai limpar esse banheiro hoje. Por que não é vão limpar? Pode ser usado vão. Mas nesse caso, a mãe não quer que os dois vá. É um ou outro. Então a ideia de exclusão aí tá reforçada. Ela só quer que um lave o banheiro. Mas seja um ou outro, o banheiro precisa ser lavado. Então observe, você vai poder concordar no plural ou no singular, baseado na ideia. Ok? Bom, outra expressão que gera muita dúvida é a expressão um ou outro e a expressão nenhum nem outro. Toda vez que tem nenhum nem outro ou um ou outro, você fica na dúvida. Ai, meu Deus, singular ou plural? O verbo, gente, em geral, vai estar no singular, tá? Então é um ou outro chegaria a tempo hoje. Chegaria, tá? Verbo no singular. Por causa desse ou aí que expressa uma alternância. Mas no caso do nenhum nem outro, o nem é uma série aditiva, né? Porque ele, embora esteja somando negativamente, só que você fica pensando, professora, nenhum nem outro é nenhum. Então, certo, né? Tá no singular? Sim, em geral se usa no singular. Mas hoje já é aceito o plural também, tá bom? Então, assim, eu tô falando porque vocês podem estar numa situação de ter que marcar certo e errado, e aí vocês têm que saber que esse uso é facultativo. Pode usar o plural ou pode usar o singular. Então, nenhum nem outro chegaram hoje, ou nenhum nem outro chegou hoje. Ok? Bom, e quando é um e outro, professora, que aí tá somando, mesmo caso. O verbo pode estar no singular ou o verbo pode estar no plural. Então, um e outro obedecia aos pais ou um e outro obedeciam aos pais, tá? Tanto um caso do ou quanto o caso do e pode usar no singular ou no plural. No caso do um ou e nenhum nem outro, que dá essa ideia de ninguém, você prefere esse uso do singular, mas não tá errado se for usado o plural. Galera, uma expressão que gera muita dúvida é quando tem o EQ no meio. Fica EQ, mas o EQ é uma partícula, né, que vai expressar ênfase, mas ela é invariável, ela não altera nada na frase. Então, se eu digo, por exemplo, eu é que falei com ele, observe, o verbo falei concorda com eu é que falei com ele, porque esse é que poderia inclusive ser removido e dizer eu falei com ele, mas eu joguei o é que para dar uma ênfase que fui eu. Então, o é que aí no meio, gente, ele não altera em nada a concordância. O verbo continua concordando com o seu sujeito. Tá bom? Então, ele não é passivo de dúvida, ele é invariável. Assim como ele entra, ele poderia ser retirado da frase. Porque ele tá ali com o objetivo de ênfase. Ok? Bom, os últimos três que eu queria falar com vocês são três casos muito importantes.
Quando a gente tem sujeitos ligados por com. Isso é uma dúvida que muitos alunos têm. Estão escrevendo e falam, professora, Joana com Matheus fez o bolo ou fizeram o bolo? Tanto faz, tá, galera? Você pode dar ênfase no sujeito. Então, Juliana com Matheus fez o bolo. E aí a tua ênfase tá na Juliana, né? Ela que foi agente do bolo. Ela fez com a ajuda dele, mas isso é uma informação adicional. Ou você pode dar ênfase nos dois, que os dois produziram o bolo. E aí você vai trazer o verbo para o plural, para enfatizar essa participação dupla, ou tripla, se for o caso. Então, Juliana com seu irmão fizeram o bolo. E aí eu enfatizei que ela fez isso, e essa companhia está, digamos assim, ressaltada. Tudo bem? O mesmo ocorre com expressões comparativas, tipo como, assim como, bem como. Então eu digo assim, Joana, assim como eu, passou na prova. Joana, assim como eu, passou na prova, observe. Em geral, quando eu quero concordar com Joana, né, no caso com o sujeito, eu vou botar esse assim como eu entre vírgulas, para marcar que é uma expressão adicional aí. Então, Joana, vírgula, assim como eu, vírgula, passou na prova. Observe, o foco está na Joana, ela passou na prova. Mas eu posso tirar essas vírgulas e passar o verbo pro plural. E dizer, Joana, assim como eu, passamos na prova. E aí eu coloco as duas no bolo. E aí levo o verbo pro plural. Mas as duas formas são aceitas. Eu posso concordar só com o primeiro, ou eu posso concordar com os dois. Estou falando do verbo concordar com o sujeito, ok? Por último, uma dúvida muito pedida, em geral os alunos erram muito isso em prova e pedem bastante ajuda, é quando a gente está falando de porcentagem. Então, quando o sujeito é composto por porcentagem. Gente, em geral, quando a gente tem porcentagem, a gente vai concordar com o complemento dessa porcentagem, vamos dizer assim, ou com o número trazido por essa porcentagem. Como assim, professora? Se eu disser 70% dos brasileiros, a tendência é que o verbo vá para o plural, porque dos brasileiros está no plural. Então, eu vou dizer 70% dos brasileiros foram ao Enem. Exemplo, foram. Porque eu estou concordando com dos brasileiros. Mas se ainda que eu não tivesse dos brasileiros no plural, gente, essa porcentagem, se ela é maior do que 1, ela já faz o verbo ir para o plural. Se fosse 1%, aí é 1% reprovou. Mas 1%, mais 20% reprovaram. Então, se o verbo vai concordar com a porcentagem que tiver lá. Se a porcentagem for maior do que 1, plural. Se ela for 1, aí é singular. Mas observe, essa expressão que vem do lado ajuda a definir se é plural ou singular. Por quê? Se eu disser 70% do corpo humano é composto por água, observe, eu botei no singular. Mas, Joana, 70% não é plural? Mas o do corpo humano está no singular. Então, por isso que eu falei, você vai observar o número. Mas se a expressão que acompanha ele, 70% do corpo humano, 70% das pessoas, 70% dos brasileiros, se essa expressão estiver no plural, não tenha dúvida, é plural. Se ela estiver no singular, é aceito, ainda que com 70%, você usar o verbo no singular. Então, é 70% do corpo humano é composto por água, e não são. Porque essa expressão aí tá no singular. Agora, se a expressão é maior do que 1 e o que vem do lado é plural, taca ali plural nesse verbo. 70% das pessoas acessaram o SISU. Acessaram. Porque eu tenho das pessoas e tenho 70%. Agora, se no lugar das pessoas tiver do sistema, 70% do sistema está corrompido. Aí eu uso no singular, porque eu concordo com essa expressão que acompanha a porcentagem. Tudo bem? Bom, galera, eu espero que essa aula tenha esclarecido para vocês esse tema que geralmente é tão complexo. É óbvio que eu falei que a gente fez um recorte, mas eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, professora, você não comentou a expressão tal, ficou faltando a expressão tal, coloquem aqui nos comentários que a gente tira a dúvida de vocês nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!